Essa é a lição 3, e ela fala sobre a fé permanente. Interessante que o permanente, nós temos lá frango de corte, e o frango de corte, ele foi criado, a genética modificou tanto ele, que ele não consegue mais ter um limite de ingestão, ele come 24 horas. Então, se a pessoa deixar a luz acesa num galpão 24 horas, ele come permanentemente, porque ele não tem limite. E é interessante que, da mesma forma, a fé, ela deveria estar ativa no nosso coração 24 horas. Em qualquer momento da noite, da madrugada, em qualquer momento da sua vida, seja fazendo o que você estiver, tomando banho, a tua fé ela tem que ser permanente. Nós não deveríamos ter momentos. Nossa, é interessante que talvez nós tenhamos oscilação. Você tem momentos, talvez, que o teu coração ele se está mais próximo, então uma fé mais fortificada, e talvez momentos na sua vida que você balança emocionalmente, porque o homem é emoção também, e essa fé talvez ela oscile, mas ela é permanente. E graças ao bom Deus que nós temos esse desafio para nós, de ver e avaliar como tem sido a nossa fé e como ela tem se mostrado no nosso dia a dia. Curiosamente, se nós pegarmos aí um mês de 31 dias, coincide com 31 reis que, no caso, Josué teve que batalhar. Então, para cada dia, ele tinha um rei, um leão, como diz ali, para matar, ou um desafio. Então, esses reis, na vida de Josué, eram desafios. E para cada dia no caso, para cada dia do mês, ele tinha lá a sua batalha, que não deixa de ser o nosso dia a dia, porque tem dias que você fala, nossa, esse dia espero que seja tranquilo, e de repente aparece uma surpresa, e que novamente a fé que é permanente, nós caímos ali de joelhos e pedimos misericórdias para que Deus nos dê o caminho de muitas vezes de soluções que nós vemos serem tão difíceis, talvez, para poder ali aquela batalha que se apresenta. Os irmãos, cada um sabe aí na vida, muitas vezes, quais surpresas surgem, e, e é assim, faz parte. O próprio Senhor Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, essas batalhas, e nós não fomos enganados, Jesus foi bem claro nisso. E é interessante que quando nós vemos ali as batalhas que Josué teve que encabeçar, e entrando na Terra Prometida, já de cara vem essa cidade chamada Jericó, uma cidade que ficava bem pertinho do Rio Jordão, bem num vale, e uma cidade muito fortificada. E, curiosamente, para quem estava sendo liderado, o que o líder pede não fazia sentido. Vamos combater a cidade rodando em volta dela. O pessoal que foi, vamos dizer assim, recebeu essa orientação, deveria falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Não faz sentido, é um bando de louco. Ou o Josué deve ter batido a cabeça, pegou muito sol na cabeça quando estava no deserto, e agora fica fazendo a gente dar voltas. E é interessante que a orientação é que teria que rodar em volta de toda a cidade com a boca fechada. Então, quer dizer que talvez o pessoal pensasse, porque era proibido até abrir a boca, nesses 6 dias, antes de dar fechar os 7 dias que estariam rodando ali em volta dessas muralhas, e só tinha um som que eles escutavam, que era o tocar do chifre, que era um som que não tinha nenhuma melodia, não tinha nota musical, era simplesmente fazer barulho. Aquilo lá se escutava de muito longe, aquele tocar daqueles 7 chifres, inclusive eram 7 tocadores de chifres, a arca, quem tinha arma, que inclusive nem todos acho que tinham, iam na frente, o pessoal, o povão atrás, mas todo mundo em silêncio, só o barulho ali dos chifres que estão aqui representados, os 7 chifres, que só faziam um barulho muito forte e que escutava-se muito de longe. Acredito eu que o pessoal que estava na muralha
falava assim, gente, esse pessoal vai se desidratar aí, não vai ter nem guerra, porque eles vão, nesse tipo de batalha não tem sentido, eles não atacam, eles ficam só rodeando, assim, não fazia sentido talvez para quem estava fazendo aquilo e também para o pessoal da muralha, que não fazia sentido. Mas é interessante que era uma orientação de Deus, e era, apesar de não fazer sentido, deveria ser aquele tipo de postura. Aí nós trazemos muitas vezes para nós batalhas do nosso dia a dia. É uma batalha, uma conquista profissional. Nós vemos aí agora alguns jovens nossos se preparando para o Enem, e a gente vê ali a dedicação e muitas vezes quanta renúncia de você realmente dar o seu melhor, se dedicar, é uma batalha. Talvez em cada momento da nossa vida, conforme vai avançando a nossa idade, nós talvez mudamos as nossas as batalhas. Então nós vemos ali hoje alguns jovens passando por essa batalha de conquistas profissionais. O casamento é uma batalha, nós sabemos aí que é um desafio estar e se manter no casamento, porque existe muitas pressões, é uma batalha. E os desafios da fé, que inclusive é o nosso tema, também permanecer dentro hoje da fé da igreja é uma batalha, porque muitas vezes nós somos surpreendidos com algumas situações em que eu vou sair, eu vou mudar, então é uma batalha. Por isso que Deus, ele realmente, apesar de talvez não fazer sentido para nós algumas situações, mas falar, Senhor, eu continuo firme, eu continuo focado, apesar de talvez alguns momentos não fazer sentido algumas coisas que acontecem, mas eu continuo aqui rodando e obedecendo a sua ordem. Interessante que essa cidade de Jericó, ela inclusive é uma placa indicando lá a cidade, então ela existe assim as ruínas. E esse de fundo seriam as ruínas de Jericó, que marcou ali aquele momento daquela batalha. Uma batalha que, como já comentamos aqui, não fazia sentido. Então, essa fé permanente para vencer essas batalhas, como ali também a queda de Jericó, nós temos que talvez pensar, Senhor, muitas vezes, situações da minha vida que eu não consigo entender, eu não sei por que isso está acontecendo, por que eu tenho que ficar muitas vezes calado, esperando de uma forma pela fé a resposta que vai vir, mas eu tenho que continuar caminhando. Um dia, 2 dias, 3, 4, 5, 6, até que chega realmente a ação de Deus, e aí aquele povo vê a queda de Jericó. E é interessante que os historiadores estudam lá, eles avaliam que como era uma época dos cereais, até hoje, quando se fazem as escavações nessa cidade, eles encontram ali os cereais queimados, mostrando que realmente seguiu-se ali a orientação de Deus. No momento que aquelas muralhas caem para fora, porque era também eles estudam isso para se elas caíram, elas caíram no sentido para fora. Por isso que permitiu uma rampa natural para essa invasão por parte de Israel. E a arqueologia confirma os fatos que a Bíblia registra. Então, essa ação de Deus, de uma forma sobrenatural, dando, sim, a condição para que, sem entender o que eles estavam fazendo, mas confiando, por isso é a fé, muitas vezes os seus sentimentos são contrários à fé. Você questiona certas coisas, como algumas ações de Deus, que fala, Senhor, parece que o Senhor não entendeu o que eu pedi, parece que eu tenho a solução, é só o Senhor fazer do meu jeito. E parece que Deus, ele fala, então, mas esse teu jeito não é o jeito que vai ser bênção na tua vida. Isso já aconteceu na minha vida. Pedidos que eu fiz, e depois de 2 anos que se passaram, que eu fui entender o quão abençoado eu fui por Deus não ter atendido da forma que eu pedi. E muitas vezes só o tempo para entender, ou no caso, eu levei 2 anos para entender o porquê. O pessoal ali que estava cercando Jericó e rodando, eles demoraram 7 dias para entender o que eles estavam fazendo.
E realmente, quando chegou no 7º dia, que aí Josué fala, agora vocês podem gritar e gritem alto. E realmente, naquele momento, aqueles muros, eles caem. Mas houve a necessidade da espera. Nós hoje não temos muita paciência. Nós queremos os fast food e também a fé food. Tem que ser a fé rápida, tem que ser a coisa determina e acontece. E talvez Deus, ele fala, não, espere aí que você, para ser completo a bênção, você tem que fazer a sua parte, de você aguardar o tempo certo. E aprenda, muitas vezes, até estar calado, não murmurando durante esse caminhar. E realmente ali o povo, por obedecer de uma forma estranha, pela situação como ela se mostrava, mas eles puderam realmente ver a bênção. Então, nós vemos que também, em relação a essa orientação de Deus, em relação agora à conquista dessa cidade chamada Jericó, vem um alerta de Deus dizendo o seguinte, olha, tão somente guardai-vos do anátema. Essa palavra é muito forte, anátema, do que é algo maldito, algo amaldiçoado. Por alguma razão, aquela cidade, ela tinha uma perversidade muito grande. Só Deus sabe as razões que ele impôs desta forma que fosse derrotada a cidade. Eles acham que existia ali, pelos cultos, existia sacrifício de criança, então era uma cidade que tudo era amaldiçoado da forma como eles agiam. Então, nós não temos muitas assim noções do que se passava, mas com toda certeza, alguma coisa muito pesada acontecia lá dentro, e aquilo realmente foi uma forma de Deus, ele dar o tratar dele. Na soberania dele, houve esse tipo de ação ou essa consequência que acabou ali culminando com a destruição total daquela cidade. E era tão pesado o que acontecia ali que Deus ele advertiu o povo, olha, não nem toque. É interessante que para Eva era não comer. Em nenhum momento Deus falou não toque. Quem distorceu foi o inimigo, que acrescentou algo a mais e falou assim: Deus falou porque não era nem para tocar aí nesse fruto. Isso foi coisa de distorção da palavra lá pelo inimigo. Mas aqui ficou bem claro. Deus fala assim: não, é para vocês nem tocarem, não toque, não pegue coisa alguma, porque é tudo amaldiçoado. Vocês não fazem ideia do que está acontecendo lá dentro e por que é tão amaldiçoado tudo que está lá dentro. Então, não toquem nada, não pegue nada. Não façais o povo amaldiçoado, porque se vocês acabarem querendo pegar alguma coisa, não pegue nada, não traga perturbação para dentro do arraial. E nós sabemos que, infelizmente, apesar de ser obedecer, não fazer sentido, era essa orientação que foi dada. E nós vemos que, muitas vezes, algumas coisas não fazem sentido realmente na nossa vida. Por exemplo, eu acho que todos aqui já tentaram passar uma linha dentro daquela cabeça da agulha, e não é fácil. Aquilo lá, muitas vezes, você fica tentando, mas se a linha for mais fina do que a cabeça, passa. Hoje, eu sem noção aqui, eu fui tentar passar essa cordinha dentro de uma agulha. O que vocês acham que aconteceu? Quando que eu vou ter sucesso de passar essa corda dentro de uma agulha? Essa aí é a minha mão tentando, mas isso é sem noção. Hoje, nós falaríamos assim, você é meio sem noção. É claro que isso é impossível. E realmente, é impossível a pessoa fazer uma coisa que não tem lógica. E eu estou querendo chegar à conclusão, ou pelo menos raciocinar aqui, algumas coisas que talvez na nossa humanidade pareçam sem sentido. Por exemplo, o esforço desse rapaz. Se vocês observarem, a água que ele tira do lado esquerdo, ele joga para o direito. Ou seja, esse é um trabalho que não tem sentido. Isso é uma pessoa que a gente podia falar assim, sem noção.
Realmente, hoje é muito comum esse termo. Ah, o cara aí é sem noção. E muitas vezes, quando nós temos que trabalhar na nossa fé, algumas vezes nós vamos nos tornar sem noção perante o mundo. Porque Deus, ele vai pedir algumas coisas estranhas, como, por exemplo, rodear uma cidade 7 vezes. Não tem noção. Para que isso vai servir para ganhar uma batalha? Parece jogar esforço fora. Cansar o povo sem necessidade de ter algo coerente com aquilo que está sendo feito. Isso é a fé. Então, quando nós pensamos aqui em João Batista, imagine vocês e eu, se eu tivesse a oportunidade de conhecer esse pregador, que se vestia com roupas feitas de pele de camelo. Isso era uma grosseria, talvez, pela vestimenta, deveria ser uma vestimenta bem estranha, uma pele de. Usava um cinto de couro. Qual que é a alimentação dele? Gafanhoto com mel silvestre. Aqui tem uma boa combinação. O gafanhoto é muito proteico. Isso nós sabemos hoje, que os insetos hoje são considerados extremamente proteicos. E existe até hoje incentivo para que, pela quantidade de alimentos que nós precisamos para o futuro, já existe gente pesquisando o início do consumo de insetos. Então, nós vamos começar a cair no cardápio de João Batista. Não se achem assim estranho, não. Ele estava atualizado. Hoje, se a ONU ela defende que a solução para a fome vai ser começar a comer insetos. Então, João Batista estava bem atualizado aí nessa situação. E outra, com mel, ou seja, ele tinha uma fonte proteica e uma fonte energética. Então, assim, em termos nutricionais é perfeito. Só que era um cara bem esquisito. A vestimenta de pele de camelo, a forma de nutrição era estranho. Então, devia ser uma figura sem noção. Hoje seria esse é o João Batista, um cara sem noção. E realmente, a hora que a gente vê isso aí, ou se fôssemos nós convidados para ouvir esse pregador que assim surgisse lá na nossa igreja, vestido isso, e se alguém descobrisse que ele comia gafanhoto e com mel, aí o cara é doido mesmo, é estranho. Aí vem Jesus e fala assim: eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher, que sou eu, você, Davi, Abraão, Josué, Salomão, todos os nascidos de mulher, não houve nenhum ser humano maior que João. João, o doidão, o estranho, sem noção. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha só que matemática mais esquisita essa. E aí Jesus ele continua dizendo assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A gente fala assim: Senhor, isso é sem noção. Então, olhem vocês os pedidos que foram feitos lá por Josué para que o povo seguisse, e Deus falando para não tocar em algumas coisas que eram anátema, amaldiçoadas. Se nós hoje puxarmos para a realidade de Jesus, ele continua trazendo para o nosso, muitas vezes, para a nossa humanidade, coisas que parecem sem sentido. Que hoje nós temos pessoas, vamos dizer assim, em situações bem delicadas no Brasil, e que a gente olha para os nossos governantes e fala assim: gente, não é possível que eu ainda tenha que orar por esse indivíduo que está fazendo algo que parece tão absurdo em termos de desproporções em relação às decisões que são tomadas. Então, ele fala: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu, porém, Deus digo, é uma coisa que realmente parece que não é fora da casinha. Então, se João era maior, esse é o símbolo de maior, não sei se vocês se lembram da matemática, João é maior que todos nós. Aí vem Jesus fala assim: e o menor é maior que João. Não bate a matemática. Por isso que, novamente, essas situações que hoje nós poderíamos falar sem noção, mas como é bom nós vermos que esse Deus, que foge à nossa noção, a nossa, mas ele traz algo totalmente fora, vamos dizer assim, do nosso quadrado tradicional. Pedro, quando é confrontado ali, se ia pagar ou não o imposto lá do templo,
E Jesus, ele fala assim, olha, tudo bem, quem manda tem direito de cobrar, Jesus fala. Aí Jesus, realmente, quem manda tem direito. Então, pois bem, disse Jesus, agora, quem é filho do dono não precisa pagar. E ele era o filho de Deus. Teoricamente, quem não tinha direito de necessidade de pagar era ele. Mas ele, olha só o raciocínio de Jesus. Mas como não queremos que se ofendam, nossa, eles não adentram aqui, não pagam aí o imposto. Aí Jesus propõe uma coisa esquisita para Pedro. Olha a solução de Jesus. Desça até o mar, jogue um anzol, abra a boca do primeiro peixe que você pegar, e ali dentro da boca dele você vai encontrar uma moeda, e não é qualquer moeda, uma de prata. Isso vai ser suficiente para pagar tanto o meu imposto como o teu. Então, olha as soluções estranhas, sem noção. Fala, mas tem que pescar para pegar um peixe, abrir a boca, pegar uma moeda de prata, pagar. Ou seja, são caminhos que talvez hoje ainda venham ser curiosos, vamos chamar de curiosos, mas que Deus tem o controle. E ele, assim, se ele precisasse de recursos, ele não precisaria de ninguém ali, mas nós sabemos que tinha um grupo que dava o apoio financeiro para Jesus, e era uma forma de abençoar o ministério dele. Mas, ao mesmo tempo, ele falou, olha, eu não preciso, eu tiro da boca do peixe os recursos, mas eu recebo a tua bênção de você acreditar no meu ministério e abençoar através da boca, assim, através dos teus recursos, você abrir mão e você trazer bênçãos para a casa de Deus. É você se tornar sócio comigo do ministério. Eu acho que se enquadra muito bem aí o nosso dízimo. É interessante isso. É você confiar dos teus 100%, você confiar 10% para abençoar o reino. E Deus transformar esse teu 90% em 110. Talvez você fale assim, não, mas eu não quero, esse negócio para mim de dízimo não está furado, eu prefiro eu ficar com o meu 100%. Deus falou, ótimo, administre então da forma que você achar melhor. Mas é interessante que quando você joga essa confiança nas mãos de Deus e abençoa o ministério, como algumas senhoras faziam lá no tempo de Jesus, que bancavam aquele grupo, com toda certeza a bênção vinha sobre o que eles tinham para que aquilo se tornasse muito mais do que o total que estaria disponível se não tivesse essa matemática. Então, eu estou dizendo, quando você, com os teus 100%, abençoa o ministério através de 10, os 90% que ficam na tua mão se transformam em 110, porque Deus está agora abençoando junto com você esses teus recursos. Então, e Deus precisa disso? Não. Ele poderia tirar da boca de um peixe qualquer recurso, mas isso é bom para nós. No fundo, os maiores abençoados com isso somos nós, que conseguimos ter, não mais, como a Bíblia diz, o devorador ali, mas a proteção de Deus sobre até essa área da nossa vida. É uma forma estranha, porque para o mundo isso é loucura, esse negócio de dar dinheiro para a igreja. Mas, na verdade, o que nós temos que falar, puxa vida, eu não estou dando dinheiro. Na verdade, hoje, como já era feito lá no tempo de Jesus, hoje eu tenho também esse privilégio de poder abençoar o reino de Deus com parte do que ele me abençoa. É uma mudança da forma de visão, que não é mais um peso, mas se torna uma alegria. E isso tem que mudar na nossa mente, para que a gente entenda que não é uma bênção estar nesse tipo de visão, e não uma imposição, não uma ameaça, se você não der... Não, é com alegria. Por isso que a Bíblia diz, traga com alegria. E realmente traga, falando, como é gostoso poder saber que eu também, nesta área, eu posso abençoar o reino. E Jesus, ele continua, e aqui nós, uns tempos atrás, na escola bíblica, detalhes, como é bênção da escola bíblica, e foi aqui, o doutor Fernando, inclusive, ele trouxe essa palavra mágica, ouviste o que foi dito? Realmente,
vocês estão ouvindo, não que está na Bíblia, mas vocês escutam isso como a visão do homem, a visão da cabeça, da imaginação do homem, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, aí sim vem a autoridade de Jesus, que não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar a tua túnica, larga-lhe também a capa. E qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desfies daquele que quiser lhe pedir um empréstimo. Aí vem novamente Jesus. Ouviste o que foi dito? Ou seja, a mente do homem, a imaginação fértil do homem. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E é o que eu, assim, hoje, a minha carne pede. Ela pede isso. Ela, alguns fatos que acontecem, talvez até no nosso país, isso parece que aflora na nossa vida isso. E ele, porém, diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Olha que palavra terrível e difícil. Bendizei o que vos maldizem. Bendizei os que vão. Então, se o fulano fala mal de você, ache na área dele o que é alguma coisa boa e elogie. Olha só a inversão de valores. Fazei o bem os que vos odeiam. Odiar é uma palavra muito forte também. Odiar é uma coisa que você quer ver a pessoa morrendo seca, né? Quer que morra assim, a pessoa deseja que você morra atropelado, te odeia. O ódio é talvez um dos sentimentos mais perniciosos. Para chegar num ódio é uma coisa muito pesada. Então, falar bem dos que não que a pessoa não gosta de você, ela te odeia. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. É um pedido que parece que hoje também totalmente sem sentido para nós. Por isso que realmente, olha a régua de Jesus, quando ele sobe essa régua e vai realmente muito acima do que seria, dentro da nossa normalidade, totalmente sem noção. Sem noção, são pedidos realmente, olha que desafio a nossa fé poder atender hoje o que Jesus coloca para nós. Então, por isso que não à toa, lá em 1 Coríntios 1, nós vemos, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Fala que, mas aqui que eu vou elogiar quem me odeia. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Andar 7 vezes em volta de uma batalha. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. Então, tantos homens se dizendo e se achando aí tão sábios, e Deus falou, vou destruir a sabedoria desses sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? E aí continua, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, hoje, se nós somos sem noção, pela fé. Porque tanto judeus pedem sinais, eu já fiz isso. Eu já pedi sinais para Deus, para acreditar em Deus. Falar, Senhor, me faz algo extraordinário, me faz ver algo diferente, me faz levitar. Aí eu vou acreditar, eu pedi isso. Aí eu li o versículo que diz assim: essa geração mais perversa perde um sinal, nenhum sinal lhe serás dado, ao sinal, o sinal de Jonas. Eu falei, Senhor, perdão. Perdão, porque eu estou pedindo um sinal, e eu estou indo completamente diferente do que o Senhor me propõe pela fé, em acreditar, mesmo não vendo. E Jesus ainda fala, felizes os que não me viram e virão crer em mim. Então, nós somos felizes. Então, esse pedir sinal também não faz sentido. E os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, que bênção poder ser louco e louco por Deus, porque nós vemos que essa sabedoria ela vai passar. Então, a fé para o mundo é loucura. Não faz sentido
o que vamos dizer assim, colocado nas nossas mãos. Como não fazia para Jericó, ficar circulando por 6 dias e no sétimo, e tudo calado, andando ali. Então, observem vocês que hoje nós estamos na mesma situação. Somos desafiados na nossa fé, que aos olhos do mundo é loucura. É loucura o dízimo, é loucura se, vamos dizer assim, não nos envolvermos com prazeres que são oferecidos. Somos tidos como bobos, né? Se você, na sua juventude, você acaba não indo lá nas festanças, na gandaia, então você é bobo. Então, observem vocês que nós, muitas vezes, por seguirmos o que Deus nos orienta como o nivelador de padrão, para o mundo é loucura, não faz sentido perder a vida, os prazeres que são oferecidos. Então, que bom que mesmo ao mundo ser uma loucura, mas que bom que hoje nós nos vemos preservados de tantas coisas que já, inclusive, levaram amigos meus por terem se envolvido em várias tentações que acabaram ceifando, inclusive, a vida de alguns amigos meus. Por quê? Porque naquele momento parecia ser o mais sábio aproveitar aquilo, mas aquilo acabou sendo, como a própria Bíblia diz, um buraco ou um abismo puxou o outro. E, infelizmente, alguns acabaram até perdendo a vida por se deixar a levar pela loucura do mundo. Mas que bênção é poder estar dentro da sabedoria de Deus, apesar de muitas vezes nós não entendermos os pedidos que são feitos. E aí veio uma segunda batalha, que é a batalha da cidade chamada Ai. E realmente está aí as muralhas, ou parte lá das ruínas dessa cidade, realmente identificadas. E como é bonito a Bíblia, que onde ela fala que está a cidade, o pessoal, os arqueólogos vão lá e encontram. E encontraram também essa cidade de Ai, que ela estava bem acima de Jericó. Jericó era pertinho aqui, o Rio Jordão. Jericó, ela está inclusive abaixo do nível do mar. E para chegar em Ai, tem que subir. O cara tem que ter uma perna boa para chegar no cume lá no cume da montanha. Só que era uma cidade pequena. E aí o pessoal falou: Jericó já não teve muito, só foi andar em volta e resolver o problema. O pessoal que foi olhar a cidade falou: isso aí já está, já tirar doce de criança. Põe um grupo pequeno lá, nem precisa cansar a tropa toda, não. Tomaram uma surra dessa cidade pequenininha. E por que disso? Porque, novamente, o que foi orientado não foi atendido. Então, essa se tornou o único momento que eles perderam uma batalha, exatamente pela desobediência. A desobediência de um trazendo contaminação para todo o grupo. E aquela orientação que foi dada: tão somente guardai-vos, todos vocês, do anátema, do que está amaldiçoado lá dentro, para que não toqueis, nem tomeis, não toque, não pegue nada. Porque se vocês fizerem o contrário, vocês vão ser malditos e o maldito, essa contaminação, ela vai vir para o grupo todo. Então, realmente, cuidado, não perturbe o todo por causa de alguma coisa que você está deixando escapar e você está tocando. E aqui é interessante que muitas vezes o que pode trazer maldição para as nossas vidas, bisbilhotices na família, na igreja, profissionalmente. Por isso que a boca, a Bíblia diz que é uma das coisas mais perversas, a língua, ela põe fogo em tantas coisas dentro da família, quando a gente começa assim, entrar muito em detalhes lá dentro, digo família, meus irmãos, meus parentes. Então, essa bisbilhotice, muitas vezes, ela acaba separando bons amigos e grandes irmãos. Por quê? Você acaba se enfiando onde não precisava se enfiar. Críticas,
inveja, ciúmes. Então, infelizmente, talvez hoje nós trazemos para dentro da igreja, para dentro da nossa vida familiar, para dentro da profissão, se isso a gente tocar, fuja dessas coisas. Fuja na sua vida, não traga para a sua vida isso. E vamos dizer assim, como é muito forte isso na nossa vida, como parece que nossos ouvidos, eles se agradam muito de uma fofoquinha. Um grupo, vocês viram o que aconteceu? Fulano, ciclano, a gente parece que é atraído. A nossa mente, ela é muito propensa para isso. Então, inclusive, tem lá os filtros das peneiras que são propostas, né, para ver se é verdadeiro, se é útil, se vai ser bênção para outra pessoa. Se não passou, então, aquilo, nem se aproxime daquilo, não toque naquilo, não perca seu tempo, não dê seu ouvido para, como a Bíblia diz, cuidado com a roda dos escarnecedores. Não se assente. Então, primeiro você se aproxima, aí você vê o burburinho, depois você se assenta, ou seja, cada vez você se aproxima mais do maldito, do anátema. E a Bíblia diz, olha, não se assente na roda dos que estão ali zombando, dos escarnecedores, não se assente, não se junte a esse grupo, passa de largo. Então, isso para nós, talvez, para o nosso dia a dia, essas coisas pequenas, que era o Ai, a cidade de Ai era uma coisa pequena, mas que se tornou uma derrota. E talvez na nossa vida tenha essas cidades, coisinhas pequenas, mas que estão trazendo esse mal-estar, essa maldição para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família, para dentro da nossa igreja, para dentro de muitas vezes do nosso trabalho. Então, Deus realmente tem que trazer para nós, falar, Senhor, será que eu tenho tocado em alguma coisa? Eu tenho, assim, me embriagado ali com alguma coisa que tem sido maldição para dentro da minha casa? Então, Senhor, sonda meu coração, vê se é algum caminho mau e me livra disso. E até muitas vezes de um erro inconsciente, achar, isso é normal, é uma opinião. Cuidado muitas vezes com isso. Isso acaba, vamos dizer assim, sendo perturbando sem a necessidade. Por quê? Porque nós estamos enfiando a nossa mão, o nosso ouvido, a nossa boca, onde ela não deveria estar. E é interessante que quando nós vamos lá para o Velho Testamento, e as orientações que são dadas, e a gente sempre fala, não cobice a mulher do próximo. Mas não é só a mulher do próximo. Não cobice a casa, não cobice a propriedade, não cobice o servo nem a serva, não cobice o boi, não cobice o jumento, não cobice nem a rosinha, o pezinho lá de limão que o cara tem, nem coisa alguma. Olha só como vai afunilando, 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 né? Não cobice a mulher do próximo, não cobice a casa dele, não cobice a sua propriedade, não cobice o seu servo, não cobice a sua serva, não cobice o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma que ele tenha, o teu próximo. E a gente fala assim, Senhor, e como isso é forte na nossa vida. E é interessante que vai passando o tempo, eu me lembro quando eu era moleque, talvez alguém viesse lá com uma bicicleta nova, aquilo lá, nossa, mas a minha, aí você não tinha a bicicleta top que ele veio lá com uma Caloi 10, mas aquilo lá te incomodava. Se ele viesse com um tênis novo, rapidamente o pessoal vai lá e pisa em cima do tênis do cara, que é novo. Isso infelizmente, é o nosso coração. Lá, quando jovem, quando moleque, quem já não pisou num tênis do amigo? Ou quem já fez alguma malvadeza de riscar um caderno que o cara trouxe lá com uma capa bonita, então a pessoa vai lá e rabisca, porque, nossa, eu não tenho esse caderno tão bonito, então eu vou rabiscar ou fazer arrancar uma folha, sei lá o quê. Isso quando é criança. Mas o tempo vai passando e nós continuamos com isso tão forte na nossa vida. Então, realmente, é algo que não à toa Deus deixou. Por quê? Porque faz, infelizmente, parte da nossa natureza isso. E aí vem o Novo Testamento, e aí a régua sobe, e Jesus fala, eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Então, agora, não só a cobiça, mas o desejo, e Jesus, ele traz esse novo padrão
E a gente vê assim, Senhor, como é alto o padrão que o Senhor nos coloca nessa terra, porque realmente é um padrão diferente. É um padrão que esse mundo chama de loucura. Mas para nós, realmente, com fé, nós precisamos realmente falar, Senhor, me ajuda a ter esse padrão, que eu sei que é bênção para a vida da minha vida, a vida de quem está próximo de mim. E a internet hoje, ela vamos dizer assim, extremamente pesada para os jovens e para nós. Hoje, talvez nunca nós tivemos tanta facilidade do mal entrar no nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos. Por quê? Porque hoje, seja o seu celular, seja o seu computador, seja todos os recursos, hoje você tem, com uma forma muito rápida, essa perversidade entrando. E nós temos que continuar pedindo misericórdia a Deus, porque os nossos jovens, hoje, eles estão, vamos dizer assim, bombardeados por esses apelos que estão dentro hoje das nossas casas. Hoje, se tornou realmente perverso. Por isso que nós temos que pedir misericórdias a Deus. E essa fé, ela, ela exige uma aliança. Por isso que talvez fale assim, Senhor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. E essa aliança, não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. O mundo está pedindo para você fazer uma aliança. O mundo hoje oferece muita coisa para nós fazermos aliança. E Deus, naquele momento, falou, não faça aliança, porque não tem nada de bom do outro lado. Não suceda que se você vai se prostituir ao que eles vão te oferecer, que são os deuses, e um deus aqui é o deus Mamon, é o dinheiro, e você vai chegar a sacrificar, e talvez até sacrificar algo que seja muito precioso, porque eles vão te convidar e que comam com eles, e que se fartem do que é abominável perante Deus. E hoje, nós vemos muitos acordos serem feitos, e geralmente são acordos que levam de uma mão para outra muito dinheiro. Hoje é muito comentado em vários no meio político as rachadinhas. E é engraçado que nós talvez façamos também as nossas rachadinhas. E talvez nas áreas profissionais somos tentados a isso. Vamos fazer uma meia nota. Nós tivemos uma ocasião que foi um rapaz que esteve com a gente um tempo aqui, e ele conta que ele tinha uma empresa e ele apresentou para a prefeitura uma proposta de fazer um projeto que era, acho que para automatizar alguma coisa, e ele recebeu a seguinte proposta dos dirigentes na ocasião. Faça uma nota, já que o teu serviço é 100 mil, faça de 180. Nós vamos fechar com você. 180 mil. E vamos pagar teus custos e vamos fazer uma rachadinha desse extra. E ele falou, não, o meu preço é 100 e eu vou oferecer... Ou seja, ele perdeu o negócio. Por quê? Porque ele não aceitou a rachadinha. Que para qualquer... Puta, 80 mil reais a mais, mas por quê? Era uma proposta extremamente atraente, que nós, talvez em outras áreas, somos tentados aí a cair nessa forma de, sei lá, burlar o imposto de renda, seja lá o que for. Aí Jesus vem e fala, dai a César o que é de César e dai a Deus. Aí fala, Senhor, mas não é justo, mais isso, mais aquilo. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas rachadinhas, seja em várias áreas da nossa vida, e que Deus nos ajude a não esquecer que a nossa aliança é com Deus e não com os homens, apesar de ter esse apelo. E naquela ocasião, já Deus falando, não faça alianças com esses moradores, porque com toda certeza não vai ser bênção para a sua vida esse tipo de procedimento. E aí, novamente, vem a palavra em Provérbios dizendo, não se fadigue para ser rico, não apliques nisso a sua inteligência. E isso, assim, fala, Senhor, não te fadigues para ser rico, não apliques nisso a sua inteligência.
Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente as riquezas farás de si asa, e como águia ela vai voar para o céu. Numa outra tradução, não se desgaste tentando ficar rico, tenha discernimento para saber quando parar. E eu tomei uma lição esses dias do meu filho, que eu falei, Vitor, eu vou concorrer a tal coisa. Aí ele falou, pai, o senhor está precisando de mais dinheiro, por alguma razão, não sei, de repente está acontecendo alguma coisa. Aí eu pensei, eu falei, não, Vitor, não, tá tudo bem. Eu falei, mas por que eu vou caçar, como diz assim, sarna, para ganhar um pouco mais de recurso, para ter muito mais dor de cabeça, para chegar em casa trazendo um monte de problemas que para que eu vou? Aí eu falei, você tem razão, filho. Será que eu vou me esforçar para ter um pouco mais de recurso? Para quê? E eu falei, sabe uma coisa? Eu vou ficar na minha paz aqui, eu não vou mais me enfiar nesses enroscos que eu estava quase entrando, cheguei a fazer a proposta, mas quando ele me deu esse alerta, eu falei, pai, o senhor está precisando de mais recursos? Eu falei, não. E por que o senhor vai se enfiar nisso? Eu tenho paz agora e eu já passei aqui alguns apuros, porque me envolvi lá em áreas que acabam trazendo muita pressão. E eu falei, para que eu vou achar sarna para me coçar? Mas atrás do quê? Muitas vezes de ganhar um pouco mais. Aí, não se fadigues para ser rico, não se desgaste tentando se desgastar. E, na verdade, você se desgasta e desgasta a família. Porque eu trazia, muitas vezes, eu vinha mais sem paciência para minha casa, me tornava um péssimo pai e um péssimo marido, por quê? Porque toda a minha paciência eu já tinha jogado para resolver problemas lá da área. E eu chegava em casa, como diz assim, com o fio já no limite, com um pavio curtíssimo, e acabava estourando com a minha esposa, acabava perdendo a paciência com o meu filho. Por quê? Porque eu estava me desgastando, buscando lá uma coisa que eu não sabia quando parar. Aí, quando eu olho esses versículos, eu falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor fala, aprenda o momento de parar. Aprenda a não jogar teu tempo, a sua inteligência, numa coisa que é assim, não faz sentido. E olha só, cada alerta que realmente não faz sentido. Se você falar isso pro mundo, é sem noção esse negócio. Todo mundo quer ficar rico. E aí você vai cair nessa conversa estranha aí de não coloque isso. Ou seja, quanta gente perdeu a vida, perdeu a família por causa desse tipo de busca. E nós vemos tantas tragédias, infelizmente, em cima desse tipo de busca. Realmente a Bíblia está aí nos alertando até para isso na nossa vida. Observe que Acã caiu por causa disso, por causa da cobiça. E, no fundo, nós continuamos sendo alertados a respeito disso. A fé permanente para ver milagres e seguir adiante. Essa tem que ser essa fé permanente. Por quê? Se eles não permanecessem lá girando por 6 dias e mais um, completando o 7º, eles não viriam o milagre. Não, chega desse negócio da volta. 4º dia eu já me enchi a paciência. Eu não vou ficar seguindo esse bando de louco, mudo, inclusive, loucos e mudos, porque não podiam fazer barulho. Dando 6 voltas, e só no 7º dia, que não sabiam se eles podiam abrir a boca no 7º, foi lá que foi orientado que sim, e aí sai aquele pessoal agora doidão, gritando. Antes tudo mudo, 6 dias mudo, girando, e no último dia, agora pode pôr vamos dizer assim, soltar tudo que está aí contido em 6 dias, mas ali que houve o milagre. Então, na nossa vida, muitas coisas, apesar de serem totalmente contrárias ao mundo, por isso que é loucura para o mundo, mas hoje ninguém aqui pode falar que não é abençoado por estar seguindo as orientações do Senhor. Então, se houve lá, vamos dizer assim, desafios, agora se Ai foi uma cidade pequenininha, agora se juntam 5 reis para combater Israel. 5. Então, se eram Ai, agora são 5. Ai, 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 ai. Para agora poder. E parece que é assim: a régua também vai subindo em termos dos desafios. Jericó, Ai,
e agora os reis da região viram que a coisa ela cada vez ia ficar mais complicada, eles se juntaram, falaram, ou se a gente se junta ou a gente cai. E aí Deus também dá a solução para situações talvez na nossa vida que possam ser assim extremamente desafiadoras e terem até piorado. Não há situações em que parece que de vez chegar uma solução, parece que piora. E aqui piorou, porque agora não eram mais eram 5 reis que juntaram forças para combater ali o povo. E a Bíblia ainda diz que tinham carros de guerra. Olha só, além de serem 5, eles tinham algo novo. Enquanto o povo de Israel, alguns tinham espada, e por isso que os que tinham iam à frente e o resto ia tudo, porque eram escravos. Eles não saíram, não tinha o preparo militar, nem armas. E aquele povo que vem, vamos dizer assim, confrontar, além de terem armas, serem treinados, ainda tinham esse tal de carro de guerra. Algo que realmente assustava, porque a tecnologia. E hoje nós vemos, novamente, que hoje nós temos novos... os carros de guerra estão aí. Os drones, os carros. Então, cada nação querendo mostrar mais poderio bélico que os outros. Hoje nós estamos na mesma condição. O homem continua cada vez mais, vamos dizer assim, se armando. Hoje, se todas as bombas atômicas fossem acionadas, eu não sei quantas vezes a Terra seria explodida, de tanto que já foi criado. Então, não tem noção. O mundo não tem noção. Talvez por isso que Deus fala, haverá uma nova terra e haverá um novo céu, porque vocês vão destruir, vocês já estão destruindo os rios, as matas, a água potável, e não param. As guerras continuam, os carros de guerras continuam se multiplicando, e nós vemos então que esse mundo que é louco, e Deus dizendo para nós amar e orar pelos os seus inimigos. Então, observem vocês a loucura que continua esse mundo, não só naquela época, mas ainda hoje. Povos se reunindo, fazendo acordos, para um querendo destruir o outro. E Jesus diz: vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, isso não é surpresa. E a Bíblia ainda diz que o amor de muitos esfriará. Ou seja, os homens vão se afastar de Deus. E nós, assim, permaneça fiel na sua fé. Então, por quê? Porque só nesses momentos mais desafiadores que vem a mão de Deus. E veio ali através de pedras que caíram do céu e, inclusive, o sol se deteve. Alguns dizem que isso tem explicações em uma falha do tempo que eles calculam, que falta tempo, a hora que eles calculam todos os anos. Eu vi uma explicação que tem algum momento que parece que está sobrando horas, e alguns dizem que foi esse momento, que Deus deu uma esticada no tempo. Então, até nas contas lá que o pessoal faz para explicar aí a física, ainda tem essas horas sobrando, que talvez esteja aí a explicação. Mas é interessante que talvez momentos mais desafiadores na nossa vida, Deus vai nos surpreender com, assim, bênçãos que talvez venham do céu e a gente nem imaginava. E foi o que aconteceu ali. Deus veio e interviu através dessa chuva de granizo, que deveriam ser pelotas enormes, e a Bíblia diz que houve mais baixas por essa intervenção do que pelas próprias mãos dos israelitas. Ou seja, eles viram coisas tremendas em Jericó, depois viram Ai sendo conquistado, depois viram 5 reis sendo também derrotados. Mas, vamos dizer assim, e ainda faltam, são 31, ainda tinham mais 7 reis do norte. Então, nós vemos que essa ação de Deus, ela é tremenda. Cabe a nós o quê? Mantermos a nossa fé permanente.
independente de muitas surpresas que talvez venham. Apesar de muitas vezes não fazer sentido, ser sem noção. Mas por isso que é fé. É uma fé que nos permite ter a falta de noção, porque isso é a característica da fé. Aí nós podemos pensar e agir, inclusive foi a oração que foi feita no início. Não só conhecimento bíblico, mas mudança. Você tem evidenciado uma fé de obediência, uma fé de você vai ter que circular alguma coisa 6 vezes e quieto. E no final é que você talvez tenha a oportunidade de falar, você vai obedecer, e você vai utilizar as armas espirituais, a armadura que Deus tem te oferecido para superar essas lutas, essas adversidades. Então eu falo assim, Senhor, me ajuda, ter uma fé obediente. Muitas vezes sem compreensão dos porquês, mas falando, se dessa forma que o Senhor me orienta e o Senhor pede, eu vou acatar e fazer da forma que o Senhor pede, por mais estranho que possa ser. Mas eu me submeto, estar sobre a mesma missão, submissão. Essa palavra é linda. Submissão, estar sobre a mesma missão. Estar sobre a mesma missão de Deus. Eu me submeto a entender que é bênção na minha vida o dízimo. É uma submissão, estar sobre a mesma missão, de investir no teu reino, e com alegria. Então, isso é fé. Isso é fé. E em outras áreas da vida, que talvez eu não entenda, mas, Senhor, eu vou ter fé e vou entregar esse problema, esse desafio, essa cidade tão, vamos dizer assim, protegida, mas eu não vou tocar, eu não vou fazer negócios que não te agradem. E nós vemos assim que Deus há de te abençoar. E como realmente foi bênção quando o povo realmente atendia ali as orientações de Deus. E aí vem um ciclo perverso que caiu, no caso, Acã, e sofreu ele e a família. Por quê? Esse ciclo que ele mesmo relata, palavras de Acã. Eu vi, eu cobicei e eu tomei. Eu não resisti. Esse ciclo, então, vi, cobicei e tomei. E aí vem assim para a nossa vida, esse ciclo de Acã, ele te conduz à ruína. Se a cobiça, que pode ser em várias áreas, pode ser a mulher, o carro, o boi, o jumento, ou qualquer coisa que possa ter aí para fora, que você não tem, mas aquilo se torna tão ambicioso que você passa a ter até uma falta de descontrole em relação à sua vida, que aquilo te faz mal ver o que o outro tem, a cobiça. Você não é aplaudir o sucesso do outro. Olha, ele conquistou a casa que ele sonhava, ele conseguiu comprar talvez alguma coisa que aquilo lá parece que nos faz mal, seja na vida de alguém próximo da gente, de ver alguma conquista profissional, uma conquista de um bem, uma conquista de várias áreas na vida. E nós, muitas vezes, esse ciclo de ver, cobiçar, e a Bíblia nos alerta isso, não cobiçarás nada do teu próximo, se contente com o que você tem. Se é aquilo que Deus te deu, fala, obrigado, Senhor, eu não tenho aquilo, mas isso aqui me basta. Tendo o que comer e o que beber e se vestir, estejais felizes. Né? Simplesmente a Bíblia diz, você tem o que comer? Tenho. Você tem o que se vestir? Tenho. Esteja feliz. Esteja feliz. Ah, mas eu não tenho celular de última geração. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E a Bíblia diz, não cobice. Porque senão você cai como Acã. Eu cobiço e eu tento tomar. E é interessante que você começa a fazer acordos com o mundo para ter, talvez, o que você está cobiçando e que não é bênção para a tua vida. E é engraçado que eu falo, Senhor, então me ajude a ter contentamento. Me ajude a ser agradecido pelo que eu tenho. E saber se eu não tenho, eu não preciso. Se aquilo... Inclusive, acho que foi uma escola bíblica que também alguém comentou isso. Se você não tem, é que você não precisa. E agradeça a Deus, porque aquilo lá não vai ser bênção na tua vida. É estranho a gente pensar assim, mas isso é fé.
também, porque não cair nesse ciclo da ruína. Você já caiu nesse ciclo? Isso já te levou, talvez, a cair num belo buraco para tentar fazer uns acordos que acabaram sendo extremamente, talvez, prejudicial até para a sua saúde, seja física, mental. Realmente, olha só, o que nos faz sair desse ciclo? Suas escolhas já implicaram em experiências amargas, negativas, de pessoas até próximas a você, por você ter caído nesse ciclo perverso que muitas vezes acaba arruinando tantas famílias e tantas vidas. E eu falo, Senhor, me ajuda realmente a ter contentamento. Isso também é um desafio muito grande para nós. Para pensar e agir. E pecados ocultos? Pecados que só eu conheço na minha vida. Por isso que são ocultos, bem escondidinhos. Podem, em várias áreas, ocultos, têm impedido você de usufruir o melhor de Deus. E como Deus sonda os corações, sonda o meu, sonda a minha mente, ele entra lá. O que eu penso? Como que o meu agir, talvez no momento que eu desligar aqui essa aula, o que eu vou estar fazendo? Deus vai estar comigo 24 horas, ele está me acompanhando. Então, ele sabe o meu procedimento, os meus pensamentos, os meus desejos, os meus olhos, como isso se dá? Então, quais são esses pecados ocultos que têm impedido desse fluir de Deus? Observe, então, vocês, como isso é profundo. Jó, ele faz um pacto, ele fala assim, eu não, sei, não está aqui, mas tem um versículo que diz assim, Jó, ele diz, fiz um pacto com os meus olhos, como poderia eu cobiçar uma mocinha? Ou seja, ele já era um senhor, e é claro que uma moça, ela tem todo um glamour corporal, de toda aquela, a juventude aflorando, e ele fez um pacto com os olhos dele, Jó. Fiz um pacto com os meus olhos, como poderia eu fixar em uma donzela, numa moça? Então, é uma coisa que é um acordo que é feito com Deus, é um pacto de honrar Deus através de não cobiçar. Eu já tenho a minha esposa, eu tenho a minha mulher, é uma área muitas vezes talvez forte, não sei se em dados nos jovens, talvez pelos hormônios, isso acaba sendo mais forte, né, em algumas fases, mas independente da idade, isso continua sendo muitas vezes muito próximo do nosso dia a dia, e por isso que esse policiar da mente, dos olhos, da cobiça, continuem sendo necessários. Então, Jó tinha razão. Eu tenho que fazer um pacto com Deus, um pacto de fé, que eu continue, vamos dizer, honrando, e não trazendo aquela palavra de Jesus, aquele que cobiçar uma mulher, no seu coração já adulterou com ela, olha só. Então, realmente, para nos fugirmos, como Josué fez, José, ele fez, no momento que ele foi abordado ali, pela esposa de Potifar, ele correu, ele falou, eu não vou tentar achar que eu sou o cara e vou resistir. Mas, muitas vezes, nós, com o pacto que nós temos com Deus, aprender até o momento de correr de situações que possam ser derrotas, e assim, derrotas que vão acabar trazendo para a nossa vida e a vida de quem está próximo a gente um estrago muito grande. Então, que nós realmente consigamos pedir a Deus que sonde o nosso coração, como Davi espelhou, Senhor, sonda o meu coração, Senhor, vai lá bem fundo nos meus pecados ocultos e arranca isso da minha vida. Então, realmente, isso é algo que é necessário em todos os momentos da nossa vida, sempre estar, vamos dizer assim, passando essa peneira. E aqui, por fim, você compreende que a sabedoria de Deus, o Senhor, ele realiza sinais que vão realmente abençoar a sua vida e a minha. Protegem você e vão te dar o quê? Vitórias para aqueles que cultivam a fé permanente. Então, esse alimentar, como eu comecei a falar lá dos frangos de corte, que são
eles são insaciáveis. Eles, geneticamente, tirou-se a saciedade deles. Por isso que, enquanto tiver luz, e o pessoal deixa a luz realmente acesa à noite, e se deixar 24 horas, eles comem durante o dia e durante a noite. Eles não, são uma máquina de ingerir ração. E aqui nós temos essa proposta, uma máquina de ter fé permanente. E é uma coisa que nós vamos fazer um pacto com Deus. Senhor, me ajude a ter a minha fé permanente, que talvez oscile, mas eu confio no Senhor, apesar de não compreender algumas vezes os pedidos que são feitos. Não faz sentido rodear uma cidade, não faz sentido não atender a algumas cobiças que são oferecidas, não faz sentido perder oportunidades. Nossa, eu ia duplicar meu lucro. Não faz sentido para o ser humano. Mas, pela obediência à sua palavra, como Pedro, cansado, chegando lá num barquinho, já lavando as redes, já tinha desistido, já falou, ó, já foi, perdi a noite aí, não teve nada de bom. Aí Jesus falou, ó, se afasta um pouquinho. Falou, pô, lá no meio do mar, não peguei nada, agora afastar um pouquinho vai resolver o quê? Mas, Senhor, pela tua palavra, eu vou obedecer, porque o Senhor, tá bom, não faz sentido querer pescar aqui na beira, mas pela sua palavra eu vou obedecer. Então, a mesma coisa talvez na nossa vida. Muitas vezes, Deus nos orienta a algumas coisas que se tornariam uma bênção, uma pesca maravilhosa. E muitas vezes a gente fala assim, nem vou fazer porque não faz sentido. Então, se nós temos essa fé permanente, talvez pedidos que o Senhor Deus faça para a nossa vida possam resultar em milagres tremendos. Mas, infelizmente, nós não obedecemos, como Pedro obedeceu. Afasta um pouquinho, tenta de novo, faz desse jeito que você vai ter sucesso. Então, que Deus nos dê a visão de fé, uma visão de submissão, estar sobre a mesma missão, para que essa nossa fé permanente possa aflorar realmente resultados abençoadores para nós, para nossa família e para nossa igreja. Então, esse caminhar com fé, como foi a vida de Josué, talvez tendo que enfrentar um rei por dia, 31 reis, mas sabendo que mesmo que vitórias cada vez mais desafiadoras, Jericó, depois uma batalha perdida, mas desvendado o porquê de tocar em coisas que não deveriam ser tocadas, depois vitórias sobre 5 reis, depois de 7 reis, e totalizando aí 31 reis, e nós vemos então uma história de vitórias. Por quê? Seguindo o que não fazia sentido, sem noção, mas trazendo bênção. Então, realmente, a fé é viver uma vida sem noção, segundo o mundo, mas perante Deus, a forma mais sábia de caminhar nessa terra. Que Deus abençoe os irmãos, que possa ter sido algo abençoador, como foi, talvez, para mim também, preparar essa lição. Obrigado pela paciência de me esperar um pouquinho mais aí. E fico aberto agora para nós trocarmos aí, talvez, alguns comentários que possam ser, que Deus tenha falado algo à sua vida, e se você quiser compartilhar, realmente nos abençoe, talvez com uma experiência, algum versículo, algo que você possa aí também ter para falar com a gente. Muito obrigado, mais uma vez, por essa atenção de vocês.